Ontem, dia 27 de novembro, foi o... Novembro, né? É certo? Novembro, é isso aí. Dia 27 de novembro foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data existe desde 1988 e tem como principal objetivo mobilizar a população, trazer esclarecimentos educativos e sociais no controle dessa doença. E o nosso papo hoje é com a oncologista Lisiane Anzanello para a gente saber o que é mito e o que é verdade e as evoluções de tratamento. Aproveita e manda a sua pergunta no nosso WhatsApp 988719831. Doutora Lisiane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, fico sempre feliz de estar aqui com vocês. Até porque suas informações são sempre muito úteis para o nosso público, né? E a gente precisa ficar sempre alerta. O câncer existe, a gente tem que se cuidar. Prevenir. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, doutora, a respeito do que a gente aprendeu com o câncer, né, em relação à nossa vida. Eu diria assim, que o câncer é uma doença muito jovem, né? Não é? Porque os avanços mais ou menos aconteceram nos últimos 80 anos, 50 anos. Então eu diria que a gente é uma especialidade jovem, mas que ela, digamos assim, evoluiu muito rápido, né? Eu acho que ela já está quase na maturidade, começando, porque a gente tem conhecimento, DNA, tudo isso, todas as drogas de anticorpo monoclonal, medicação via oral, a droga que inibe o alimento do tumor. Então a gente teve um avanço assim fantástico no câncer. Teve doenças antes que a gente tinha sobrevidas de 13 meses, agora a gente tem mesmo doenças avançadas, cura. A gente tem doenças avançadas, por exemplo, um câncer de estômago com metástases no fígado, que antes era terrível. A gente tem pacientes já sobrevivendo 10 anos, 12 anos. O melanoma, que é um tumor de pele bem agressivo e que a gente sabe que tem uma incidência grande aqui na nossa região, por causa da pele das pessoas. A gente sabe que também está tendo drogas fantásticas, tendo uma sobrevida excelente. Então a gente está aprendendo muito e acho que cada dia mais, né? Então isso é bem importante. Então quer dizer, diagnóstico de câncer não significa mais a morte certa, né? Tem um tratamento. Tem, e eu acho que a gente pode pensar como hoje tem um diabetes, uma insuficiência cardíaca, um problema renal. Tratar a doença como uma coisa crônica, uma coisa que você vai conviver com ela com uma qualidade de vida excelente. Perfeito. Doutora, a gente foi às ruas para saber o que o pessoal quer saber a respeito do câncer. Vamos ver a primeira? Vamos. A primeira é da Daniela. Pode colocar a pergunta na tela. Eu gostaria de saber se o uso de anabolizante em mulheres pode causar câncer, principalmente no colo do útero, que é uma coisa que eu já ouvi falar. Olha, anabolizante em colo de útero não, mas os anabolizantes eles estão relacionados mais ao uso de drogas, somente com testosterona, que tem lesões hepáticas. E aí está relacionado mais com doenças hepáticas. Outra coisa que normalmente o pessoal usa seria o GH, que é o hormônio do crescimento. Ele pode desenvolver clones tumorais que podem estar silenciosos no teu organismo e desencadear para dar doenças. Então seria mais essa. Câncer de colo de útero com anabolizante não tem ligação. Maravilha. A Elis também mandou pergunta pra gente. Pode botar a pergunta da Elis. Quero saber se todo cisto pode virar câncer ou não. É muito raro um cisto ser maligno. Normalmente os cistos de mama são benignos, cistos de rim são benignos, cistos de fígado também. O único cisto que a gente cuida mais são os cistos que são mistos, sólidos e císticos. Então tem aguinha e tem células sólidas, que é no ovário. Aí a gente tem que ficar um pouco mais atenta com cistos ovarianos, normalmente maiores. Mas normalmente cistos são coisas benignas com líquido dentro. Vamos falar um pouquinho também de mitos e verdades, doutora. O que você escuta mais assim, em relação a ser mitos sobre o que pode desencadear o câncer? Eu diria assim, que mitos sobre essa doença existe muito. Por exemplo, o primeiro mito mais importante é que é um castigo divino. Então tem aquela coisa toda assim. Então as pessoas não conseguem imaginar que aquilo é curável, porque não, eu tenho que sofrer dessa doença, é uma coisa ruim e tal. Então eu acho que esse é o primeiro mito, dizer que não, isso é mito. A segunda é que desodorante dá câncer de mama, que entope os folículos, né, do suor e tal. Nossa, não. eu ouço muito isso. Pode dar foliculite, inflamaçãozinha ali, mas não está relacionado a câncer. Nem o antitranspirante Não. e nem a questão do alumínio no desodorante. O alumínio tem algumas coisas, mas não associado ainda a câncer, né? Mas tem alguma coisa de você se intoxicar, tem outras doenças em relação a isso. Mas tem que ser imagina, a dose tem que ser muito grande em relação a isso. Outra coisa que eles falam é que 5 anos está curado. Se 5 anos você tratou e não voltou a doença, você se curou. O único tumor que realmente acontece isso é o câncer de testículo. Passando 2 anos, se a pessoa não volta a doença, normalmente é raro que ela volte. Mas os outros cânceres, por exemplo, câncer de mama, a gente sabe que até décadas depois, 10 anos, 20 anos, a doença ainda pode recidivar aquela que tratou lá atrás, né? Pode ser com uma raizinha lá ainda. É, ficou quiescente, dormindo lá no cantinho e de repente ela volta.
volta. Outra coisa é que pessoas da minha cor de pele, mas morenos tal, não tem câncer de pele, né? Também é um mito, Abusam tem do sol. sim, tem que cuidar tal. A outra coisa que as pessoas falam também é sobre o micro-ondas. Sim. Usar micro-ondas e tal. Eu diria assim, que a única coisa do micro-ondas não dá, é uma radiação muito pequena, realmente não tem nenhum problema com micro-ondas. A única coisa seria, dentro do micro-ondas, você não usar plástico, que realmente a substância plástica em contato com o alimento superaquecido, ele pode sair na comida, e se tiver algum tipo de plástico que tem alguma substância ali, então pode ter algumas alterações em relação a isso. Então a gente sempre recomenda o uso em vidro dentro do micro-ondas, né? Então seria uma das coisas que tem. E a gente vai passar por tantas coisas. Mas acho que as principais, você lembrou, né, doutora? E a Eu gente lembrei. ouve isso muito. Tem Muito. mais perguntas? A Giane mandou uma perguntinha. Pode colocar na tela. Dentro da minha família, várias pessoas tiveram câncer. Eu queria saber se o fator emocional evolui, ajuda a evoluir, e qual a função, o porquê que algumas pessoas predispõem tanto e volta a todo instante, e se realmente está tendo cura, ou quando vai chegar alguma coisa do sentido. Olha, então eu dizia assim, o fator emocional sempre está relacionado, dizem, ressentimento, mágoa, raiva, controle do lado emocional e tal. Eu digo assim, ó, a gente sabe que as pessoas que são mais apoiadas, que as pessoas estão com melhor qualidade de vida, as pessoas são mais felizes, ela tem uma evolução melhor, elas trabalham melhor com a sua doença, né? Então eu diria que o sistema imunológico é melhor naquelas pessoas, talvez por isso elas tenham uma evolução melhor do que as pessoas mais ressentidas, mais magoadas, mais tristes. Mas assim, que ressentimento dá câncer, que raiva, não. Né? Mas que o sistema imunológico pode estar alterado. E a outra pergunta dela era sobre a cura do câncer. Eu diria assim, mesmo em doenças avançadas, hoje a gente tem quase 50% dos pacientes se curando com uma qualidade de vida excelente ou então tendo uma sobrevida longa. Fantástico. A gente já está muito feliz. Pois é, já não é mais aquele diagnóstico que a gente Exatamente. tinha antigamente, né? Que era fadado já à morte. Sim. Enfim. Doutora, obrigada por estar Obrigada aqui com a gente também. mais uma vez. Espero Boa a sua tarde volta. para vocês, com certeza. Vou estar sim. Valeu, obrigada.